Chaves. Gente querida da Bahia, gente querida do planeta Terra, mas hoje especialmente gente querida de Alagoinhas, nossa querida cidade que está aqui a pouco mais de 100 quilômetros de Salvador. Eu hoje estou aqui em Salvador, vim para uma reunião da UNE, batemos uma boa boca lá sobre o futuro do Brasil, como é bom em reunião de estudante, e encontrei esses queridos companheiros aqui que seguraram a minha bandeira, seguraram a bandeira do Projeto Nacional de Desenvolvimento nessas últimas campanhas de presidente. Aí combinamos de fazer, direto para Alagoinhas, mas daí para o mundo, porque a internet permite, fazer aqui uma live, uma conversa ao vivo. Eles estão meio tensos, meio nervosos, eu estou dizendo, relaxa todo mundo, nós vamos conversar numa boa e vamos começar por quem quiser começar. Vamos pelas mulheres, que é sempre melhor. Boa noite, meu nome é Tainara. Eu sou estudante de História da Universidade do Estado da Bahia e eu gostaria de saber como é que o senhor se sentiu hoje, naqueles momentos de hostilidade. Eu já sabia que ia acontecer, porque as eleições de 2018 foram eleições marcadas pelo ódio. Talvez vamos explicar um pouco para o pessoal que não estava aí. Eu fui convidado para vir fazer, junto com outras pessoas, uma análise da conjuntura na Bienal da UNE. E aí a UNE junta todos os estudantes de todas as correntes e também tem os partidos políticos. E a turma do PT anda muito mordida comigo, por conta do que eu não aceitei mais fazer campanha para eles, depois de 21 anos engolindo cobra, lagarta e todo tipo de maluquice que o PT nacional acabou fazendo. E eu sabia que queriam que eu não viesse, mas eles não vão fazer comigo o que fizeram com a Marina Silva, o que fizeram com o PSB, empurraram para a direita. Eu tenho uma história, já tenho 61 anos de idade, ganhei o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil, fui receber esse prêmio no plenário das Nações Unidas. Eu venho da cidade que tem o melhor IDEB do Brasil, nós temos 77 das 100 melhores escolas públicas do Brasil, de maneira que eu sei o que é na prática ser de esquerda. Não é, ninguém vai me ensinar a ser de esquerda a essa altura do campeonato. E eu fiz questão de vir, aliás, no limite fui só eu que vim, todo mundo mandou representante, vocês viram lá. E eu falei o que eu achei que devia falar, com muita dor, certas questões, mas o Brasil ou vira a página, não é, dessa agenda que acabou elegendo o ódio, o Bolsonaro e essa agenda estreita, e a gente precisa entender com muita humildade, porque a turma do PT chama o eleitor do Bolsonaro de fascista. Espera um pouquinho. 75% dos eleitores de Santa Catarina votaram com Bolsonaro. 68% dos eleitores de São Paulo votaram no Bolsonaro. 72% dos eleitores do Rio de Janeiro votaram no Bolsonaro. 70% dos eleitores de Minas Gerais votaram no Bolsonaro, só para dar um exemplo. Portanto, chamar nosso povo de fascista é não ter a humildade para entender que tem alguma coisa errada aqui. Foi eu abrir essa reflexão, aí a chiadeira começou. Então, mas eu estava preparado para isso. E eu venho da luta, eu venho do movimento estudantil, e o que eu não gosto é de estudante calado. Isso é que não presta, estudante que não participa, estudante que não reage. Mas a militância do PT está muito desorientada e a gente tem que ter, de um jeito, força para não aceitar a agressividade deles, de outro lado, compreensão. Porque não é fácil o camarada jovem, né, como eu disse lá, chegar num bar e ter que explicar a corrupção, né, formação de quadrilha, porque o Palocci é uma escolha do Lula, comandou a economia brasileira há 8 anos. Eu confesso. Né? Todos os tesoureiros do PT estão na cadeia. E isso é um constrangimento. Se a gente não virar essa página, nós vamos levar uma surra, e quem vai pagar por essa surra não somos nós. É o povo trabalhador que está perdendo os direitos, é a juventude que vai perder a universidade gratuita. Enfim, são os negros que têm políticas afirmativas, que estão muito discretamente corrigindo distorções que o legado escravista brasileiro introduziu na nossa vida. Então eu não diria que me senti bem, porque bom é aplauso, mas também não me senti mal não, porque o papel de um pai, de um professor, também é dizer coisas desagradáveis. Eu vou fazer uma pergunta sobre... Meu nome é Neemias, sou estudante de letras também da UNEB do campus de Alagoinhas. E a minha pergunta é mais específica já sobre medidas do atual governo. Eu li com muita preocupação essa semana sobre o pacote anticrime do Moro, que já está sendo chamado de lei do abate, né, por liberar o excludente de ilicitude para policiais
né? E entre outras propostas também o tal do Plea Blending, assim se pronuncia. Então, eu gostaria de saber do senhor qual é a sua visão sobre essa medida que estão trazendo dos Estados Unidos e sobre o tal excludente de ilicitude dentro do pacote. Veja, nós, especialmente nós que lutamos na causa do povo mais pobre, aquilo que se confessionou chamar as forças progressistas, não podemos fazer de conta que o problema da violência e da segurança pública não são um problema central do nosso povo hoje. Uma das graves omissões da esquerda no poder durante 4 mandatos foi não ter feito rigorosamente nada para mudar, para inovar, para, enfim, tentar fazer alguma coisa. E nesse período de quase 20 anos, surgiram as facções criminosas, que são terrivelmente cruéis, perigosas, não poupam não mais sequer as mulheres, e que tem uma conta hoje macabra. São 63.800 homicídios que aconteceram no Brasil nos últimos 12 meses. 60 mil mulheres, Tainara, e isso é um número que é só a ponta do iceberg, porque as mulheres, por regra, se envergonham, não é, de denunciar. 60 mil mulheres foram estupradas no nosso país nos últimos 12 meses, e esse dito campo progressista não fez nada. Então, Bolsonaro reinou nesse discurso. Isso é um assunto complicado, e essas providências que o Moro tomou agora são muito ruins. Eu sou profissional do direito, sou professor de direito constitucional, sou professor de direito penal, sou professor de direito tributário, e o Brasil precisa fazer não o que os americanos fazem, não é? O Brasil hoje já tem 760 mil pessoas presas nos presídios, e os presídios têm capacidade para 350 mil pessoas. Quando você vai olhar quem são as pessoas que estão presas, são quase todos jovens, negros, das periferias. Qual foi a razão da prisão dessa esmagadora maioria? Apreendidos com minúsculas quantidades de droga. Não como usuário, como avião. Porque o narcotraficante que mora nos bairros ricos, ele não mora na favela. O narcotraficante mora nos bairros ricos da cidade. Ele, para minimizar o risco, ele diversifica e bota um monte de garoto para a polícia matar, né, para outra gangue matar, e aquilo minimiza o risco na perda. Portanto, a política que nós precisamos fazer é uma na direção oposta, uma que faça o desencarceramento para todos os crimes simples que não envolvam violência. Essa é a minha ideia. Então, deixar os presídios para os crimes que envolvem violência, o estupro, o homicídio, o roubo, o assalto. Mas esses outros crimes, se a gente não quiser discutir pura e simplesmente a descriminalização, que colide com visões morais, visões religiosas, a gente deve impor penas acessórias, ou penas alternativas, ou penas, enfim, de serviço comunitário, ou outras que tais, porque você não vai jogar o garoto num presídio sem condição nenhuma e acaba virando um soldado dessas facções criminosas. Portanto, essa proposta do Moro é ridícula. Ridícula, é mal lida, não tem tecnicalidade boa. E deixa eu lhe dizer, e quem está nos ouvindo, um policial, no estrito cumprimento do dever legal, ou no exercício da legítima defesa sua ou de terceiros, já não comete crime. Portanto, é só uma mentira, é mais uma farsa, é mais uma bolsomico, né, que nós estamos fazendo no país que mais mata policiais também. Então, repare, se um policial está agindo no estrito cumprimento do dever legal, já está escrito na lei que ele não está cometendo crime nenhum. Se um policial atira em alguém se defendendo ou defendendo um terceiro, também não está cometendo crime nenhum. Agora, quando eles inventam isso para um policial mal formado, o que eles estão, de fato, é estimulando a morte. E quem são aquelas potenciais vítimas? Os jovens negros da periferia. Meu nome é Gleison, eu faço faculdade de Gestão de Recursos Humanos na UNIT, Universidade de Tiradentes. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Ciro, que é sobre a reforma trabalhista. Eu gostaria de saber como você analisa a nova proposta de Paulo Guedes, como ele vai levar para o Congresso. Veja, vamos raciocinar juntos. Se em Alagoinhas, amanhã ou sábado, né, por alguma razão na feira aparecer muita banana e pouca gente podendo e querendo comprar banana, o que é que acontece com o preço da banana? Despenca.
O que essa gente quer é transformar o trabalho naquilo que o jargão do economês chama de commodity. Ou seja, querem transformar o trabalho como se fosse uma mercadoria, tipo 1 quilo de açúcar ou uma penca de banana, sujeita à lei da oferta e da procura. Ou seja, faltou, aumenta o preço do salário, que é o salário que é o preço do trabalho. Sobrou, diminui o preço do salário pelo desespero do trabalhador. Isso quer dizer que nós estamos sendo, no Brasil, levados a tentar aceitar, pelo desespero que boa parte do nosso povo está passando, voltar a práticas do século XVIII. Não estou nem falando do século XIX. Século XVIII, na sequência da Revolução Industrial, em que você foi percebendo gradualmente que o trabalho não pode ser considerado uma mercadoria, porque, por exemplo, logo no começo estavam ali crianças. Crianças de 4, 5, 6 anos de idade trabalhando. Depois você tinha as famílias simplesmente sem hora para comer, para conviver, porque a jornada de trabalho desprotegida levava 14, 16, 18 horas. Então, com a evolução da humanidade, na Europa especialmente, nos Estados Unidos depois, foi se introduzindo, e no Brasil veio com a Revolução de 30. Foram se introduzindo elementos que foram transformando o trabalho não numa mercadoria como essas commodities, mas como uma mercadoria social de grande centralidade, de grande relevância para o conjunto harmônico da própria civilização. Então está proibido o trabalho infantil, está proibido o trabalho da mulher grávida, está proibido o trabalho do idoso, está proibido a jornada extenuante, está proibido o trabalho em condição análoga à situação de escravo. E isso todos são avanços civilizatórios que custaram muito sacrifício para muita gente na luta. O que é que essa gente está fazendo? Nesse momento, o Brasil está, meu companheiro, com 27 milhões, olha aqui, 27 milhões de irmãos nossos estão desempregados ou vivendo de bico. O que está acontecendo, portanto, é uma super oferta de mão de obra que faz com que o preço da mão de obra, que é o salário, esteja se aviltando. Só que o capitalista imbecil, que o Paulo Guedes representa, porque parou de ler em 1980, ele não entende o seguinte: o capitalismo moderno, diferente do passado, feudalista, o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa se afirma na renda. Então veja como é imbecil. Eu destruo a renda do trabalhador. Ao destruir a renda do trabalhador, eu deprimo o consumo de uma forma nunca vista. O lojista, comerciante de Alagoinhas sabe o que eu estou falando. E ao fazer isso, olha os números. Desde 3 anos para cá, dessa brincadeira de mau gosto, o Brasil fechou 13 mil indústrias nos últimos 3 anos. A gente precisando desesperadamente industrializar o interior do Brasil. O Brasil está fechando indústria como nenhum país do mundo fechou. O Brasil fechou nos últimos 3 anos 220 mil pontos de comércio. Resultado prático, hoje 63 milhões de brasileiros estão com o nome sujo no SPC, sem poder fazer um crediário, e muitas vezes vai preencher uma ficha de trabalho, porque está com o nome no SPC, também não acessa o trabalho. Ou seja, é uma selvageria do século XVIII que essa gente quer introduzir no Brasil, aproveitando que há uma raiva muito grande das contradições do PT. Mas nós precisamos separar na cabeça do nosso povo o que é o erro grave de uma parte do PT daquilo que é o conjunto de valores que a humanidade civilizada pratica, né? E nós não podemos aceitar mais nenhum avanço contra os direitos dos trabalhadores. Boa noite. Meu nome é Bruno Chaves. Eu fui articulador estadual da plataforma Todos com Ciro, aqui no estado da Bahia. E hoje, com muito prazer, estou delegando a função de presidir o Partido Democrático Trabalhista na minha cidade, né, que tem uma história magnífica em torno das ferrovias, da Petrobras também, né? E o nosso entendimento é que os municípios parecidos com o nosso, com a mesma dinâmica, eles cresceram, mas não se desenvolveram, né? E isso, com as crises que se acumularam no curto período, né, próximo agora aqui, gerou uma camada de subemprego, né, muitos mototaxistas. E nós hoje estamos desafiados com o futuro de
motivar uma nova geração de jovens, né, que eles possam estar entusiasmados com essa mensagem que ficou na campanha, né, da boa política, de um projeto nacional de desenvolvimento, para que eles venham a ocupar esse espaço, né, nos municípios e que venham se encarregar a formar os projetos municipais de desenvolvimento. Como é que seria essa construção a nível municipal? No nosso entendimento faltou capilaridade, né, ao PDT. Fizemos um trabalho magnífico em Alagoinhas, né, mobilizamos diversas pessoas de diversos segmentos, bancários, artistas, né, empresários também, estudantes, e não obtivemos o mesmo reflexo nos pequenos municípios que se avizinham, né? Então imagino que temos um desafio de desenvolver o PDT a nível nacional nesses municípios, mas também com a mensagem do trabalhismo, né? A mensagem histórica dos nossos grandes líderes. Como é que seria esse desafio daqui para frente para a gente fazer uma construção nesses municípios? Olha, Bruno, antes de responder a sua pergunta, é a ocasião para eu, em público, agradecer a sua dedicação. Nós não nos conhecíamos, você pegou minha bandeira junto com os companheiros, né, fincou ali de um lugar difícil, né, de vingar, porque o Lula é muito querido no interior do Nordeste, eu compreendo, respeito isso. E, enfim, nós próprios aqui do PDT apoiamos o Jacques Wagner, apoiamos o Rui, de maneira que ficou misturado aí, então não era fácil defender o projeto, embora você tenha feito isso junto com os companheiros, e é uma ocasião para eu lhe agradecer. E isso encaminha a resposta. Hoje, a política não é só no Brasil, no mundo inteiro, a política como linguagem está muito desmoralizada, porque na percepção do povo há uma enorme distância entre o blá blá blá, quando a gente está precisando do voto da população, todo mundo é simpático, todo mundo fala nas coisas do povo, etc, etc, e a prática do dia a dia. Especialmente entre os jovens do mundo inteiro, isso é devastador. Por exemplo, na Espanha, o jovem espanhol viu todos os partidos políticos ao longo dos últimos 20 anos, da direita à esquerda, todos passaram pelo poder, todos fizeram a mesma coisa, e hoje 42 de cada 100 jovens espanhóis estão desempregados. Então eles não acreditam mais na política e viraram isso que eles chamam de black bloc, né? Que é o gesto de protesto, tocar fogo em carro no meio da rua, quebrar vitrine, para pelo menos identificar uma grande raiva desse que se convencionou chamar de sistema. Felizmente para nós no Brasil, a política está desmoralizada igual na Espanha, mas aqui nós ainda temos alternativas não experimentadas. E o grande caminho aqui é um encontro entre a ideia e o exemplo, né? O Brasil está sem ideias há algumas décadas, porque nós, quando minha geração, nós ganhamos todas, né? Nós redemocratizamos o país, fizemos a anistia, fizemos a Constituinte, devolvemos as eleições diretas, combatemos a superinflação, ganhamos todas. De maneira que nossa geração acredita na política, acredita no milagre da política, porque nós vimos acontecer. A geração de vocês já começa a sentir a contradição de um retrocesso, que agora tomou uma grave cara, uma cara monstruosa. E é pela primeira vez que eu assisto o Brasil retroceder. Eu tenho 61 anos de idade, só vi o Brasil melhorar e agora estou vendo o Brasil retroceder. Eu mesmo tinha abandonado a política. Eu mesmo, depois de tantos anos, já fui governador, já fui prefeito, sempre mais popular do Brasil, ganhei o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil, recebi no plenário das Nações Unidas, minha cidade tem o melhor IDEB, melhor escola pública do Brasil. Enfim, eu sou muito feliz, muito agradecido, nunca perdi uma eleição na minha terra. E tinha resolvido parar. Resolvi ter um filho, temporão, resolvi mudar para São Paulo, aceitei um empregão super bem remunerado numa empresa, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Revi todas as barragens naquela época da CSN, não tem perigo de nenhuma barragem explodir, porque eu, orientado pelo nosso chefe lá, olhei de uma por uma, mandei periciar todas, estão todas bem seguras, e ganhava um bom salário, mas aquilo não era a minha vida. Veio o golpe, o impeachment da Dilma, que fazia um péssimo governo. Mas o péssimo governo não é razão bastante para você interromper um mandato sagrado que é dado pelo povo. E aí eu resolvi ir para a rua, brigar, fui insultado, agredido, não sei o que e tal, e comecei a prejudicar a empresa. Então pedi demissão e caí em campo de novo.
E aí eu resolvi formular um projeto nacional de desenvolvimento, não que eu formulei, eu resolvi localizar todas as boas e excelentes cabeças pensantes do Brasil, falar aqui do Bresser Pereira, falar aqui do Mauro Benevides Filho, falar aqui do Nelson Marconi, para falar em 3 nomes, mas desci mais profundamente para especialistas em ciência e tecnologia, para especialistas em defesa, para especialistas em biotecnologia, enfim, juntei tudo isso e resolvi apresentar esse projeto, que é a ideia. Por que a ideia tem importância? Porque a ideia faz com que o povo não dependa de salvador da pátria. Essa coisa que se inventou do lulismo, com todo respeito, né? O Lula é uma pessoa, volto a dizer, sou amigo dele, a vida inteira ajudei, etc. Mas um país de 206 milhões de pessoas não pode depender de uma pessoa só. Não é sadio isso é um modelo de caudilismo corrupto, que só fez mal às nações que não tiveram 10, 20, 30 homens e mulheres capazes de dar sequência a uma ideia. É a ideia que deve ser imortal, não as pessoas que somos mortais. E para que isso não seja mais um blá blá blá, é preciso um exemplo. E aí o exemplo é assim, você tem que ter uma história em que qualquer crítica mais dura, mais azeda, você possa responder. Então, a população tem a sensação de que todo político é ladrão. Isto não é verdade. Eu tenho 39 anos de vida pública, isso nada mais é do que a minha obrigação, mas nunca respondi por nenhum mal feito, nunca, nem para ser absolvido. Isso é grande vantagem? Não, é uma decisão de vida que eu tomei, mas isso me dá moral para dizer, espera um pouquinho, né? Espera um pouquinho, eu sou sério, posso ter outros defeitos, mas nessa parte eu não erro. Aí não, o povão acha que o político é privilegiado, e olhe que é para valer. Eu, aos 36 anos de idade, eu estou só dando exemplo, porque estou falando que exemplo e ideia são a resposta para quem quiser realmente subverter a descrença do povo. Então eu, com 36 anos de idade, muito cedo, era ex-governador, ex-ministro, ex-prefeito e ex-deputado. Pelas imoralíssimas leis brasileiras, eu tinha direito a 3 pensões vitalícias, que somadas me dariam hoje R$86 mil por mês. Nunca aceitei receber nenhuma porque considerava imorais. Não hoje, lá atrás. Se tivesse da renda fixa, hein? E eu não tenho empresa, não tenho outra atividade, vivo do meu salário, pago minha previdência privada, pago plano de saúde pesado, porque também, como muita gente, não acredito muito na saúde pública, apesar do esforço de muitos profissionais de saúde. Enfim, estou falando disso, parecendo que estou me elogiando, mas não estou. Estou só querendo dizer que o que vai resolver a reversão da confiança do nosso povo na política é a ideia e o exemplo. Não adianta nada você ter uma boa ideia se ela não guarda a menor coerência com a sua prática vivencial, com o seu exemplo. Também não adianta nada você ter um exemplo de dignidade. Muita gente faz discurso moralista no Brasil, mas quando você vai puxar, e aí? Não tem ideia nenhuma para resolver o problema. Hoje, por exemplo, a Sônia Guajajara, que é uma queridíssima, foi candidata a vice do Boulos, que é um outro amigo muito querido, me condenou porque eu estou defendendo o projeto de desenvolvimento para o país. Assim, para que desenvolvimento, Ciro Gomes? O desenvolvimento está destruindo a natureza. Aí eu não quis contraditá-la em público, fui lá no ouvido dela e disse, Sônia, é a Guajajara, o desenvolvimento é porque tem 27 milhões de brasileiros desempregados. É simples assim, ou você permite que essas pessoas tenham condição de trabalhar, ou o narcotráfico vai recrutar nossos jovens por uma diária de R$50. E o Brasil não tem alternativa de não se desenvolver. Claro que o desenvolvimento não pode ser feito a qualquer preço, depredando o meio ambiente, mas a gente sabe já tecnologicamente fazer desenvolvimento sustentável. Pronto? Gente boa de Alagoinha, muito pessoal, obrigado, Bruno, um abraço a todos. Só aqui rapidinho, daqui 19 dias estamos lançando a plataforma Enfrente.org, acessem aí e vai ser algo bacana que vai continuar esse projeto a nível nacional. Enfrente.org, todos com Ciro, muito obrigado e eu chego pessoalmente aí um dia desses. Valeu pessoal, um abraço aí. Abração.